de geografia econômica e da população. Então, a gente... Deixa eu só ver um negócio aqui. Então, primeiro a gente viu, né, todos os principais economistas, né, que vão dar o embasamento teórico, né, para tudo que vai ser construído de teoria, né, no decorrer das décadas. Né? Então, a gente viu, né, desde dos economistas clássicos, né, que é o Adam Smith, o David Ricardo, né? Depois a gente passou também pelo Marx, né? Depois já os neoclássicos, né? O Marshall, depois o Schumpeter, o Keynes, ou seja, então tudo isso para dar essa visão para vocês, né, sobre o que foi produzido, né, de teoria sobre as dinâmicas econômicas, né, só lembrando que cada uma dessas teorias que a gente viu, né, elas foram produzidas considerando uma determinada conjuntura naquele momento, né, que o pesquisador ele escreveu. Ou seja, então por isso que é muito importante quando a gente vai estudar algo, né, vai pesquisar, vai elaborar um texto, a gente tomar muito cuidado, né, quando a gente vai fazer uma citação de algum autor, para a gente não tentar fazer o quê? Pegar aquela teoria que foi elaborado num outro contexto e tentar aplicar de forma engessada aquela teoria na nossa atual conjuntura. Né? Muitas vezes, né, principalmente nas ciências humanas, isso ocorre bastante, ou seja, você já cria já um pré-resultado da tua pesquisa. Você pega aquela teoria engessada e tenta colocar, você tenta engessar a realidade dentro daquela teoria, ou seja, então acaba sendo um estudo um tanto furado, ou seja, você não vai estar realmente compreendendo a realidade, você não vai estar compreendendo exatamente o movimento do objeto que você se propõe a estudar. Então, essa visão crítica é muito importante, né, para a gente, né, principalmente aí da geografia. Então, né, como eu já havia dito, agora a gente vai passar, então, a observar as teorias da localização espacial. Né? Mas o que são essas teorias? Né? Qual a relação delas com a geografia? Né? Então, a partir desse ponto de partida, que a gente vai, então, buscar entender toda essa questão. Então, para essa aula, eu utilizei, né, esse texto, Questões teórico-metodológicas entre geografia econômica e desenvolvimento regional, né, do Flammarion Dutra Alves, né, um texto assim um texto bem tranquilo, que depois é muito necessário que vocês façam aí a leitura para as atividades que a gente vai estar fazendo depois. Então, né, um dos pontapés iniciais, né, para a gente entender, né, o que eu estou propondo nessa aula de hoje, né, um dos questionamentos é esse. O que leva uma indústria a se instalar em um determinado espaço? Então, eu peguei, né, essa planta industrial da Café Iguaçu de Cornélio, né, para fazer esse questionamento. Ou seja, por que uma empresa desse porte ela se instalou justamente em Cornélio, naquele espaço. Né? Então, essas teorias da localização espacial, elas vão, então, nos fornecer esses subsídios teóricos e metodológicos para a gente conseguir compreender, né, quais os fatores que foram determinantes, né, para a instalação de indústrias, né, de determinados serviços em determinados espaços.
O mesmo questionamento ele se aplica, né, também para o setor agropecuário, né, quando a gente se questiona a respeito de quais fatores contribuíram para que o oeste do estado do Paraná se tornasse um grande produtor de grãos. Ou seja, então, né, quais os motivos que levaram essa região do estado do Paraná a ser uma grande produtora de grãos? Né? Quais os elementos que foram preponderantes? Né? Quais características naturais, né? As características, né, do próprio relevo, as características da formação econômica e social dessa região que resultaram nessa atual formatação daquele território, né, que nos dá, então, a possibilidade de afirmar que o oeste do estado do Paraná é uma região, uma grande produtora de grãos. Né? Então, essas teorias, né, da localização espacial, elas vão, então, fornecer esses instrumentos para a gente começar, então, a entender, né, o porquê de cada um dos espaços ter determinados atributos espaciais. Né? Então, é nesse sentido, né, que vai ser conduzida, então, essa aula de hoje. Nessa aula a gente vai ver duas dessas teorias, né? As demais a gente vai ver na próxima aula, né? E agora, quando a gente traz a reflexão a respeito, né, da relação da geografia com essas teorias da localização espacial, o ponto fundamental, o que é? É que a geografia, ela é a ciência que vai estudar o quê? A relação da sociedade e natureza. Né? Isso, acho que todo mundo aqui está cansado de saber disso. Né? Essa relação sociedade-natureza, ela é mediada através do quê? Ela é mediada através da técnica, né? Ou alguns autores colocam também, né, já como trabalho, né, o trabalho que faz essa mediação entre sociedade e natureza, em que o espaço geográfico ele é produzido através das técnicas, né? Então isso, né, vários autores da geografia eles colocam, né, essa perspectiva do processo de produção do espaço, né? E logicamente que todas essas dinâmicas e processos eles vão o quê? Eles vão interferir nessa produção e nessa organização espacial. Ou seja, então, ao mesmo tempo que a relação sociedade-natureza ela vai produzir o espaço, ela vai também ser fundamental no processo de organização espacial, né? Tudo aquilo que a gente já refletiu bastante na nossa disciplina de organização do espaço mundial, né? Ou seja, então, ao mesmo tempo que a técnica ela produz o espaço, ela também é um fator elementar na organização espacial, ou seja, na organização desses atributos que são construídos para o quê? Para fundamentar o próprio processo de produção espacial. Ou seja, é um movimento cíclico, né? É um movimento cíclico, né, que, devido que ele possui características específicas, né, dentro de cada um dos modos de produção. Ou seja, eu tenho uma determinada organização e produção espacial no modo de produção escravista, eu tenho determinadas características no modo de produção feudal e tenho determinadas características no modo de produção capitalista. Ou seja, então, cada um desses modos de produção, eles possuem determinadas formas de produção e organização espacial. Então, isso tem que estar muito claro para vocês, né, todas essas diferenças, né, e o quanto que é necessário a geografia ela ter esse entendimento completo, esse entendimento dessa totalidade dessa relação sociedade e natureza mediado pela técnica, né, ou pelo trabalho, conforme alguns autores eles colocam.
Alguém tem alguma observação? Então, vamos lá. Então, nessa introdução desse texto, então o autor ele vai colocar aqui: os elementos e fatores econômicos, eles são peças importantes nessa análise acerca do espaço geográfico, pois determinam o ritmo de uso do solo, fluxos comerciais ou intensidade da atividade industrial. Assim, o desenvolvimento econômico é uma das bases para o entendimento da sociedade e da dinâmica espacial. Ou seja, então, esses fatores, esses elementos econômicos, eles são fundamentais, no processo nesse processo, tanto dos fluxos comerciais, de onde vão se instalar determinadas atividades produtivas. Então, tudo isso é fundamental dentro dessa análise acerca do espaço geográfico, ou seja, você sempre considerar esses elementos, esses fatores econômicos, E isso, de certa forma, também é um problema muito sério dentro da geografia hoje, Porque dentro o que a gente observa na geografia atual é o pessoal totalmente desconectado dos elementos e dos fatores econômicos. Isso está fazendo muito mal para a geografia. A geografia está ficando uma bolha, que você acaba produzindo artigos, produzindo livros que vão ficar somente naquela bolha de alguns geógrafos. A geografia não consegue, infelizmente, ela não consegue se colocar de forma efetiva dentro do debate nacional a respeito dos principais problemas, que a gente vê hoje, e inclusive, dentro das próprias revistas acadêmicas da geografia, se você manda um artigo, que você está falando lá de todos os processos que ocorrem, dentro do espaço urbano, e daí o cara que vai lá e revisa teu artigo fala que os fatores econômicos eles não são preponderantes para a produção do espaço geográfico. Então, quando você vê um parecer desse, numa revista de geografia, você fica totalmente desanimado com essa perspectiva da geografia hoje, É uma geografia que não considera os elementos e os fatores econômicos, a gente acaba ficando fora, totalmente fora do debate intelectual quando a gente vai se comparar aí a outras ciências. Isso, infelizmente, é algo recorrente dentro da geografia. Então, o estudo da economia, ela nem sempre, quando a gente vai olhar todos aqueles autores, que a gente estudou nas aulas anteriores, como o Smith, o Ricardo, principalmente esses autores clássicos, até ali o início do século XIX, eles não consideravam, de maneira efetiva os problemas espaciais, ou seja, eles não colocavam nessa perspectiva espacial da importância do espaço, o espaço como a real materialização da realidade concreta. Então, como lembra o Paul Claval, ele coloca, então, que essa realidade ela não era colocada, então, pelos economistas, mas ela passa, então, por novos processos e novas perspectivas, que isso acaba, então, conforme o passar dos anos, sendo incorporada nas análises dos economistas. E é a partir desse ponto de partida
dos economistas, considerando, né, determinadas formas espaciais, ainda não era esse espaço geográfico, né, que nós vemos hoje, nessa perspectiva teórica que nós vemos hoje. Não, era um espaço, né, totalmente homogeneizado, né, sem características específicas. Então, era dessa forma que esses economistas eles abordavam, então, esse espaço naquele momento, lá no século XIX ainda. Então, é por isso que a gente vai ver hoje, né, duas dessas teorias, né, que eles colocavam essa perspectiva do espaço, um espaço homogeneizado, sem características específicas, sem determinados arranjos espaciais específicos. Então, o primeiro, né, desses modelos espaciais regionais, né, foi construído, então, pelo Johann Heinrich von Thienen, né, dos princípios da localização das atividades agropecuárias. Né. Depois, né, vem a teoria do ponto ótimo da localização industrial, né, também do alemão, do Alfred Weber, né, irmão do Max Weber. Depois, a hierarquia urbana e atração de empresas terciárias, né, na teoria dos lugares centrais do Staller. Depois a gente vai ver, né, as aglomerações e a área de mercado, né, na teoria do equilíbrio espacial do August Losch. Os pressupostos da localização e do desenvolvimento regional, né, do Walter Izard. E a teoria da aglomeração e das vantagens competitivas, né, dos clusters, na obra do Michael Porter. E depois, por fim, a nova geografia econômica proposta por Paul Krugman, né, das vantagens comparativas e a retomada das questões espaciais no estudo da economia. Né. O Paul Krugman aqui, ele aí um dos principais economistas keynesianos, né? Então, se vocês lembram, né, um pouco das nossas aulas aí do Keynes, né, que o Keynes, então, ele não era totalmente contra, né, o capitalismo, né, mas ele considerava que para o capitalismo continuar funcionando, né, e que para as sociedades elas fossem menos desiguais, era muito necessário a atuação forte do Estado. O Estado conduzindo todos os investimentos, né? Ou seja, totalmente o oposto do que os liberais, né, os neoclássicos, eles colocavam o quê? Porque para os liberais, o Estado ele teria que somente ficar fora, né, de todo o processo de regulamentação, todo o processo de funcionamento dos mercados, ou seja, uma visão totalmente oposta. Ou seja, então, de um lado, né, eu tenho Keynes, do outro lado, eu tenho essa perspectiva liberal, ou seja, dessa ausência do Estado. Então, ao longo dessas duas aulas, né, nessa e na próxima aula também, dessa disciplina, então a gente vai ver estas teorias. Na aula de hoje, a gente vai ver, então, esse modelo espacial do Von Thienen e também a gente vai dar uma passada sobre essa teoria do ponto ótimo de localização do Alfred Weber. Então, o que é essa teoria do estado isolado do Von Thienen? Ou seja, então, para ele, né, quando ele, como eu já disse para vocês, o Von Thienen, então, ele elaborou toda a teoria dele naquele momento que estava iniciando o capitalismo industrial, ou seja, naquele momento de transição do século XVIII para o século XIX, ou seja, naquele momento que
a gente já estava, então, a pleno vapor com toda aquela tecnologia da primeira Revolução Industrial que aconteceu no final do século XVIII. Ou seja, então, no momento em que eu tenho, né, a primeira Revolução Industrial, caracterizada principalmente pela máquina a vapor, né, que foi aí o carro-chefe desse momento, né, dessa técnica naquele momento, então começa então todo aquele processo de avanço das manufaturas, principalmente na Inglaterra. Agora, né, aí quando a gente faz uma conexão com a nossa aula de organização do espaço mundial, né, que daí a gente vai ver todo aquele processo mercadológico, todo aquele fluxo de comércio, né, que foi dominado de maneira muito intensa pelo Império Britânico, né, como eu passei para vocês nas aulas anteriores, né, da Organização do Espaço Mundial, foram preponderantes, né, para a caracterização desse momento. Ou seja, então, eu tenho uma nação hegemônica que era naquele momento o Reino Unido, que era a Grã-Bretanha, quer dizer, que, por sinal, controlava todas as conexões através do quê? Através da sua força, né, bélica e também a sua força comercial e financeira. Então, eles conseguiram, através de toda a sua manufatura, né, que vem desde a tecnologia da primeira Revolução Industrial, eles conseguem, então, colocar os seus produtos manufaturados nas diversas colônias, em diversos países. Então, isso foi um diferencial muito grande naquele momento. Então, diante de todo esse contexto, né, de avanço da indústria, né, vários economistas, então, eles se proporam entender, né, toda aquela atividade econômica nova que estava acontecendo naquele momento. Né? Então, a partir desse ponto, vem, né, um economista alemão, né, o von Thiening, para tentar, então, entender como que era organizada, né, todas essas atividades agropecuárias, industriais, e como que isso se refletia nos espaços urbanos. Né? Então, essa era a perspectiva. Esse era o objetivo do von Thiening, de estudar a localização dessas atividades produtivas, né, e conseguir detectar determinadas localizações que levariam a uma taxa de lucro maior, né? Então, esse era o objetivo dele, de estabelecer, então, esse mapeamento das localizações dessas atividades produtivas e conseguir entender onde seria mais vantajoso economicamente para se instalar determinadas atividades econômicas. Né? Então, o real objetivo do von Thiening, do alemão von Thiening, era a caracterização dessa especialização espacial de cada uma dessas atividades. E ele, né, a grande contribuição do von Thiening foi essa, de que ele foi o primeiro a considerar o espaço dentro da sua elaboração teórica. Lógico, né, como eu já disse para vocês, que era dentro da construção teórica do von Thiening, ele colocava, né, que o espaço ele era totalmente homogeneizado, ou seja, era um espaço com as mesmas características, ou seja, com as mesmas características do relevo, com as mesmas características, né, hidrográficas, com as mesmas características climáticas e com as mesmas características tanto da formação dos centros urbanos quanto da própria formação populacional, né, desses locais, desses espaços. Ou seja, então, por isso que a gente coloca que a perspectiva do von Thiening era desse espaço homogeneizado, ou seja, esse espaço com uma mesma característica. Né? E isso, né, era algo bastante recorrente dos economistas nesse período. Eles não consideravam, então, essa diversidade das dinâmicas espaciais que
eram características, né, de cada uma dessas localidades. Então, por isso que a construção teórica dele considera, então, esse espaço homogeneizado. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo. Difícil, hein? Oi? Achei difícil o conteúdo, hein? Tranquilo. O que você não entendeu, Thiago? Não é que não entendeu. Tem que fala, prestar um pouco mais ainda de atenção, que é um pouco mais complexo, né? Isso, acho que agora, depois que eu mostrar a figura que vem no próximo, que vai vir no próximo slide, acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, quando o von Thienen ele elaborou então essa teoria dele, ele construiu então esse modelo, né? Então vejam que lá no centro, né, ele então considerava que esse centro, né, de todos esses anéis, né, produtivos, né, lá no centro estava o quê? No centro estava a cidade, né? A cidade com toda a sua dinâmica, né, com toda a sua característica produtiva, né, com toda a sua dinâmica populacional. Agora, o outro anel que vem logo em seguida da cidade, qual foi esse espaço que o von Thienen colocou que é característico, então, das cidades e que também é vantajoso, né, para quem produz? Era o anel da agricultura intensiva, dos hortifrutigranjeiros, ou seja, das hortaliças, né, também ele colocava da produção de leite, ou seja, como naquele momento você não tinha um transporte, você não tinha ainda, né, os caminhões, né, estava começando ainda o processo, né, das locomotivas, né, você não tinha, então, não era possível você produzir leite, você produzir verduras que seriam consumidas nos centros urbanos, não era possível ela ser produzida muito longe das cidades. Por quê? Porque eram alimentos perecíveis, ou seja, que estragavam muito rápido. Então, para quem produzia esse tipo de produto, esse tipo de alimento, ele tinha que estar muito próximo das cidades, né? Porque aí esses produtores eles não iriam gastar muito com o transporte, né? Naquele momento o transporte era de tração animal, né? Só lembrando que a gente está naquele momento do início do século XIX, pessoal. Então a gente não tem os transportes desenvolvidos ainda, né? O transporte que era feito na época era de tração animal, né? Então por isso que esses produtores de hortifruti grangeiros eles tinham que necessariamente estar muito próximo das cidades, né? E eles tinham que produzir de forma muito intensa, para que eles pudessem ter uma determinada margem de lucro, né? E também para que eles pudessem dar conta de toda a demanda de alimentos, né, que era gerada naquele momento. Ou seja, por quê? Porque eu tenho o início das cidades industriais, ou seja, eu tenho pessoas que ficam dentro das fábricas 18 horas por dia, ou seja, então elas não conseguem mais produzir os seus próprios alimentos como ocorria lá no modo de produção feudal. Ou seja, nesse momento é uma característica totalmente diferente, ou seja, aqui eu já estou no modo de produção capitalista, aqui eu já estou no capitalismo industrial. Né? Então, por isso que esses produtores agrícolas, né, de hortaliças, né, produção de leite, eles
tinham que necessariamente estar próximo aos centros urbanos, né, para que eles pudessem ter uma margem de lucro. Agora, o segundo anel que o von Thienen coloca na sua teoria era o quê? Das florestas e das silviculturas, né? O que isso significa? Se a gente pegar, naquele contexto do século XIX, né, boa parte da produção das casas, né, como também a própria produção de energia, né, para você cozinhar seus alimentos, era tudo o quê? Era oriundo das florestas, porque você precisava da madeira para você produzir tudo isso. Então, eu tinha lá aquelas pessoas que trabalhavam, né, com o processo, né, de você derrubar as árvores, de você processar toda a madeira e levar essa madeira até as cidades onde elas iriam ser consumidas, né, tanto para a produção de energia, quanto também para a produção, né, das casas naquele momento. Então, por isso que ela tinha que estar, então, nesse outro anel, a uma outra distância dos centros urbanos, né? Por outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho a agricultura moderna, né? O que ele coloca nessa agricultura moderna? Os grãos e os cereais. Ou seja, como para você produzir muitos grãos e cereais, era necessário o quê? Uma quantidade muito grande de terras, né? E para você ter essa quantidade grande de terras, era necessário você estar mais longe dos centros urbanos. Por quê? Porque quanto mais próximo você está das cidades, mais cara é a terra, né? Então vejam que existe também uma diferença muito grande no preço da terra, né? A terra ela vai custar muito mais caro nesse anel dos hortifrutigranjeiros do que se a gente comparar com o cinturão produtivo da agricultura dos grãos e dos cereais. Então, isso possibilitava com que os proprietários de terra eles tivessem grandes extensões de terra e isso possibilitava, então, eles produzirem os grãos e os cereais. Um outro fator importante, né, para a gente entender essa teoria do von Thienen é a característica desses produtos. Se de um lado eu tenho os hortifrutigranjeiros que são altamente perecíveis, ou seja, eles estragam muito rápidos, os grãos e os cereais, eles possuem uma durabilidade muito maior do que os hortifrutigranjeiros. Ou seja, então, para os grãos e os cereais, era possível você construir, né, os armazéns, os silos, né, e você tinha um tempo muito maior para você transportar esses grãos e vender eles nas cidades. Então, por isso que não era necessário essa produção desses cereais ser muito próximo aos centros urbanos. Então, eu tenho aí essa diferença entre essas duas agriculturas, né? Por outro lado, né, por último, no último cinturão, eu tenho o quê? Eu tenho a pecuária extensiva e intensiva, ou seja, a produção de gado, né? Então, esse gado também, devido à própria característica desse elemento produtivo, era necessário também grandes extensões de terra, né, para o gado se alimentar. E um outro elemento, né, que era muito importante, era esse fato de que esses animais, né, como não tinham transporte, né, eles mesmos é que faziam esse transporte, ou seja, então eles levavam, né, todo esse gado lá do anel da pecuária, levavam todo esse gado, né, até as cidades, e era na cidade que esse gado, então, ele era abatido e era vendido, então, para essa população. Então, por isso que não existia... Oi? Professor,
Explica de novo, a floresta e a silvicultura, tem como? Sim. Então, esse anel, né, esse anel produtivo das florestas, ele era muito importante porque, naquele momento, né, qual momento que a gente está? Século XIX, início do século XIX. A gente não tem ainda a energia elétrica, a gente não tem as outras formas de energia. As casas, elas eram construídas à base, né, de madeira, né, para você cozinhar era necessário, né, também madeira. Então, por isso que esse cinturão das florestas e da silvicultura, ele estava, então, um pouco próximo aos centros urbanos, né? Então, você fazia, né, o processo de derrubada das árvores, fazia o processamento da madeira e, através da tração animal, você transportava essa madeira para as cidades, né? Então, isso era algo muito trabalhoso. E para você diminuir os custos, né, dessa produção, era necessário, então, você estar bem próximo das cidades, porque você tinha um custo muito grande com o transporte. Ou seja, para você levar todas aquelas toras, toda aquela madeira, era necessário, então, muita força de trabalho do transporte. E isso te colocava um determinado custo para aquelas pessoas que trabalhavam com o corte e a venda de madeira. Então, por isso que era necessário essa produção de madeira estar bem próximo dos centros urbanos onde essa madeira ela era consumida, né? Voltando aqui com relação à pecuária, então, devido a essa necessidade de ter, então, grandes extensões de terra, né, e também pelo fato, né, de que esses animais, eles não eram abatidos nas suas propriedades, mas eles eram abatidos lá nos centros urbanos, então, por isso que não havia essa necessidade da pecuária estar muito próximo ao centro urbano. Então, essa é a teoria da localização agrícola do Von Thiening. E por que a gente coloca teoria do Estado isolado? Porque nessa construção teórica do Von Thiening, ele não colocava essa dimensão do mercado externo. Ou seja, então, toda essa construção teórica dele, ele só considerava o mercado interno, ou seja, o Estado nacional isolado do comércio com as outras nações. Então, por isso essa nomenclatura, teoria do Estado isolado, justamente pela construção teórica do Von Thiening, considerar apenas os elementos do comércio interno. Então, essa é a nomenclatura dessa teoria do Von Thiening. Vocês conseguiram entender, pessoal? Deu para esclarecer agora, Tiago? Deu para entender? Agora deu, professor. Então, agora, aí que a gente observa os principais limites, né? Os principais limites dessa teoria do Von Thiening. Por quê? Porque ele não considerava, então, os elementos, né, morfoclimáticos, ele não considerava os elementos da formação socioespacial, né, dessas localidades, ou seja, então, ele colocava o espaço como totalmente um espaço plano, um espaço totalmente homogeneizado com as suas características. Então, esse é um dos fatores que limitam, né, que acabam limitando essa construção teórica do Von Thiening. Mas, por outro lado, ela foi muito importante porque foi o pontapé inicial para você começar a compreender o processo, né, de localização dessas atividades. Hoje, se a gente observar, não dá para a gente tentar pegar essa teoria da localização agrícola do Von Thiening, que foi construída
lá no início do século XIX, para a gente entender o que é hoje a dinâmica agropecuária, por exemplo, do Brasil hoje. Isso não tem como a gente aplicar essa teoria do von Thienen na nossa realidade hoje, porque a gente tem uma característica totalmente diferente. Um dos elementos que a gente ainda encontra bastante é essa característica da produção de hortaliças, dela estar muito próxima das cidades. Isso é algo ainda que é bastante próximo dessa teoria do von Thienen. Mas os demais elementos, como a produção de grãos, a própria pecuária, hoje a gente tem uma dinâmica espacial totalmente diferente, que não dá para a gente aplicar essa teoria do estado isolado do von Thienen. Da mesma forma que a gente tem vários elementos do comércio externo que acabam influenciando nas próprias dinâmicas nossas do comércio interno. Então, não tem como a gente transplantar aquela teoria do século XIX para a nossa realidade hoje. Então, deu para entender, pessoal, que o quanto mais você está próximo das cidades, maior é o preço da terra, E é justamente por esse preço da terra, e também pela questão da própria durabilidade dos produtos agropecuários, que o von Thienen, então, ele acabou construindo a sua teoria a partir, então, desses anéis produtivos. Então, essa foi a ideia aí do von Thienen. Aqui eu já falei. Um outro elemento, que o von Thienen ele acaba colocando, que pode sim haver uma sobreposição dos anéis, ou até mesmo a expansão do centro urbano sobre o primeiro anel, ou seja, o anel dos hortifruti granjeiros, ou seja, então esse foi um dos elementos, uma das características muito observadas aí ao longo do processo de intensificação do capitalismo industrial e depois do capitalismo financeiro, ou seja, a gente vê a malha urbana ela crescendo muito, Ou seja, então essa construção teórica dele acaba não se aplicando à nossa atual realidade, como eu já disse, o que dá para a gente observar como semelhança é essa característica aí dos hortifrutigranjeiros. A respeito dessa produção de hortaliças, Thiago, o que você consegue trazer aí para a gente? Não entendi, professor. O que você consegue observar aí na tua cidade? Tem essa produção de hortaliças, tem essa produção de leite muito próxima aí da cidade? Não, professor. Hortaliça até que tem. Agora, ontem mesmo eu fui no Mufato, daí eu tava reparando, vamos dizer, lá tinha um pimentão, se não me engano, de São Jerônimo da Serra. Aqui a gente ainda vê uns pequenos agricultores, mas leite bem pouco. Bem pouco mesmo. Hoje em dia gado é gado de corte, E hortaliças são pequenos agricultores, mas o pessoal não mexe tanto com hortaliça. Porque hortaliça dá muito prejuízo, que perde muito, assim, os mercados que é descontado do produtor. Então mexe mais com verdura mesmo. As hortaliças que o pessoal mexe vai ser mais a couve, o alface. Mais quiabo, mandioca. Assim, a parte de verdura o pessoal mexe mais que hortaliça. Isso, acho que é isso mesmo, Thiago. Uma outra característica, principalmente aqui nas outras cidades, que boa parte das quitandas que a gente tem aqui, eles trazem toda essa produção lá de Londrina, lá do Serasa, lá de Londrina.
Ou seja, então toda essa produção, né, de hortaliças não tem nem de forma efetiva, né, esse cinturão dos hortifruti granjeiros, como o Von Thiening colocava aí na teoria dele. Isso mesmo, professor. Bem, então, essa autora, a Mesquita, ela ressalta, né, sobre esse processo, né, de expansão urbana, né, e a própria alteração no espaço rural, ela faz a seguinte consideração: a expansão urbana e a sua antecipação resultam em utilização menos intensiva da terra por agricultores próximos às cidades. Aí uma outra autora, né, Sinclair, defende a ideia de que, em torno das áreas urbanas das regiões mais industrializadas, os padrões de uso da terra estão sendo elaborados por forças distintas das identificadas por Von Thiening. É exatamente, né, o que a gente observou, ou seja, eu tenho outros processos, né, que acabam originando, então, em outras formas, né, da gente interpretar, né, todo esse modelo teórico, né, do Von Thiening, né? Mas, né, o próprio autor ele coloca, né, que existe sim uma importância, principalmente para a geografia agrária, né, dessa questão das organizações, das questões espaciais e a sua organização, né? Por quê? Porque para a pesquisa em geografia agrária, essa análise do Von Thiening, ela figura especialmente útil por emprestar um sentido mais abrangente à compreensão da estrutura espacial da agricultura, já que, elaboradas as formas de utilização da terra e as características do processo produtivo no espaço rural e suas associações com a cidade. Ou seja, uma das assertivas do Von Thiening é justamente essa questão do preço da terra, né? do valor muito maior, né, do preço da terra, né, nos centros urbanos, né, na malha urbana, se a gente comparar com o preço da terra no campo, né? Então, existe sim muito próximo ainda essa relação, né, do quanto mais próximo da cidade você está, mais caro é o valor da terra, né? Então, isso é um dos elementos também muito importantes da teoria do Von Thiening, que é muito aproveitada para as interpretações da geografia agrária, né? Principalmente quando você vai procurar entender, né, sobre o processo de renda da terra, né, o próprio processo do pagamento, né, do imposto territorial, né, que existe uma diferença muito grande, né, entre o campo e a cidade, né, isso é uma característica muito importante, né, e que a teoria do Von Thiening nos possibilita esse entendimento do preço da terra, né, então isso é algo que é muito utilizado na geografia agrária. Quando esse trabalho, né, do Geiger, do Lima e do Habib, né, que foi feito lá em 1974, né, muito influenciado, né, pela própria geografia quantitativa, eles elaboraram então esse trabalho, né, para tentar fazer então uma relação da teoria do Von Thiening com o próprio processo de interpretação da localização das atividades produtivas em São Paulo, né, em toda a região metropolitana e também nos estados vizinhos. Se a gente observar nessa figura,
a gente vai ver, então, né, que o centro é a região metropolitana de São Paulo, né, que esses autores colocam, então, como o centro da malha urbana, né? Depois a gente já observa no círculo 2, eles colocam, então, a cana-de-açúcar e o florestamento, né? Que se a gente observar em outros mapas, né, da produção, existe muitas falhas aqui, né, nessa organização do espaço que esses autores interpretaram, né? No terceiro, o café e a cana-de-açúcar, eles conseguem acertar um pouco quando a gente observa aqui o norte do Paraná, uma parte do norte do Paraná, e também a parte oeste, né, do estado de São Paulo, né, que produz, né, principalmente cana-de-açúcar, né, mas se a gente comparar, principalmente ali na parte, né, da fronteira do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, não é exatamente isso, né, que é produzido nesse local, lá naquele momento. Por outro lado, então, a gente tem no círculo 4, né, que é o arroz, o milho e o feijão, eles conseguem acertar também um pouco, né, mas tem ainda muita falha nessa organização dessas atividades. Depois, as pastagens, né, também existe algumas características espaciais, né, principalmente ali no centro do Paraná, que não tem uma característica pecuária muito fundante, né, também ali o sul de Minas eu tenho um pouco, eu tenho um pouco ali de uma bacia leiteira, mas não tão importante como esses autores colocaram. E no círculo 6, se a gente observar ali, vem desde do norte do Rio Grande do Sul, passa ali pelo oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, pega um pouco no Mato Grosso do Sul, pega também uma parte de Goiás e também de Minas, eles acabam acertando nessa interpretação, principalmente no oeste de Santa Catarina e no oeste do Paraná. Mas nas demais localidades, né, existe aí muitas falhas nessa análise aí destes autores. O que eles tentaram fazer, então? Eles tentaram pegar essa teoria do Vontini para interpretar como estava organizada essas atividades econômicas no entorno da grande região metropolitana de São Paulo, né? Eles acertam em alguns elementos, mas, por outro lado, em outras atividades produtivas, eles acabam passando muito longe. Deu para entender isso, pessoal? Vocês conseguiram observar isso nesse mapa? Então, vamos lá. Por fim, né, nessa teoria do estado isolado do Vontini, a importância da contribuição da sua teoria para a análise regional, ela consiste, então, no marco inicial das discussões espaciais no âmbito econômico. Traz perspectivas para a localização das atividades econômicas e dá, então, subsídios para outras teorias espaciais. Ou seja, apesar, né, de todos esses problemas, desses fatores limitantes dessa teoria do Vontini, por ele considerar o espaço, né, como algo totalmente plano, algo totalmente homogeneizado, né, apesar destes defeitos, dessas limitações, ele foi importante porque ele deu esse pontapé inicial para considerar como importante os fatores locacionais dessas atividades produtivas, ou seja,
que essas atividades elas estão localizadas em determinados pontos do espaço que de certa forma, elas têm que ser lucrativas para elas estarem localizadas ali naquele ponto. Caso contrário, né, elas não vão ser lucrativas e, consequentemente, elas não vão conseguir prosperar, né? E um outro elemento importante é justamente essa dinâmica do preço da terra que ele acaba colocando na sua teoria. Que quanto mais próximo você está do centro urbano, mais caro é o preço da terra, né? E isso, de certa forma, ele vai influenciar na própria organização dessas atividades produtivas. Então, é isso que se coloca nessa teoria do Von Thy. Agora, quando a gente vai observar sobre a localização industrial, né, que foi elaborada pelo Alfred Weber, lá em 1909, ele buscou, então, elucidar, ou seja, demonstrar as causas da localização industrial, ou seja, do porquê que determinadas indústrias se localizavam naquele espaço. E para isso, para essa interpretação dele, o que ele vai levar em consideração, pessoal? Ele vai levar em consideração os custos com o transporte das matérias-primas e também o transporte dos produtos acabados, né? Levando, consequentemente, em consideração também a localização dos mercados consumidores, né? E também a própria proximidade da mão de obra dessas empresas. Ou seja, então, ele vai considerar tudo isso para elaborar um modelo de localização ideal para as indústrias, ou seja, um determinado local que a sua atividade produtiva industrial ela vai ser altamente lucrativa, porque você vai estar próximo das matérias-primas, vai estar próximo do mercado consumidor, vai estar próximo da mão de obra especializada e vai estar próximo para você, então, transportar o seu produto finalizado. Então, a partir dessas características, ele vai elaborar, então, esse triângulo econômico, né? O que é esse triângulo econômico? No centro desse triângulo, né, é o ponto essencial, é o ponto de equilíbrio, é o ponto fundamental onde a atividade produtiva industrial ela vai conseguir ter um lucro muito maior. Por quê? Porque ela vai estar num equilíbrio, né, de localização tanto para a sua matéria-prima, quanto para o seu mercado consumidor, quanto para a mão de obra que vai ser necessária para essa produção. Então, vejam que é um modelo totalmente matematizado, ou seja, é um modelo, né, que possui muitas características, né, dos economistas neoclássicos, ou seja, toda aquela matematização do espaço. Ou seja, aqui ele também considera o espaço como algo totalmente homogeneizado, planificado, né, sem problemas de infraestrutura, né? Então, esse é o modelo da localização ótima industrial elaborada pelo Alfred Weber. Vocês conseguiram entender isso, pessoal? Ou seja, seria né, como eu disse, é um modelo que foi construído já no início do século XX, né, que o Alfred Weber ele observava da seguinte forma:
para um dono de indústria, ele possui, então, muitos custos com transporte. Tanto para você transportar a matéria-prima que você vai processar, quanto os custos de transporte para você levar o seu produto até o mercado consumidor. Então, né, através de um cálculo matemático, um cálculo através de todos os custos de produção, ele então colocava que existia um ponto específico do espaço geográfico, um determinado ponto do espaço, né, que era possível aquele empresário ter uma taxa de lucro muito maior. Por quê? Porque ele iria estar perto da matéria-prima, ele iria estar perto do mercado consumidor e iria estar perto também da mão de obra. Né? Então, através desses três elementos, ele matematizou os seus, o espaço e elaborou, então, um ponto onde todas essas variáveis elas se convergem. E convergindo todas essas variáveis, é possível, então, você ter uma localização perfeita para você instalar a sua indústria. Lógico que, se a gente observar toda a realidade hoje, e até mesmo a realidade do momento em que o Alfred Weber ele elaborou essa teoria dele, né, possui, sim, muitas falhas, né? Principalmente se a gente considerar que no capitalismo industrial, né, uma parte da matéria-prima ela pode vir, né, de outro país, né, a sua mão de obra, somente a mão de obra que, de certa forma, é necessária estar perto, né, da planta industrial, né? Agora também o mercado consumidor não existe necessariamente uma vantagem competitiva de você estar tão perto assim do mercado consumidor. Ou seja, a atual dinâmica do capitalismo ela acaba desconstruindo totalmente essa teoria do Alfred Weber. Ela somente vai se aplicar de forma efetiva se a gente considerar, por exemplo, um produto regional. Né? O que é esse produto regional? Principalmente aí, produtos que são fabricados por pequenas empresas que possuem um mercado consumidor local e, no máximo, regional. Né? Um exemplo disso é a Lígia deve conhecer aí o suco do Caldi ou o suco do Bill, né, Lígia? Conheço os dois. Então, o suco do Caldi e do Bill, eles possuem um mercado consumidor regional. Ou seja, então, a planta, né, onde eles vão processar isso, tem que estar muito perto do mercado consumidor. E também a matéria-prima, ela não pode ficar tão longe assim de onde eles processam, de onde eles fabricam, porque vai encarecer muito o produto deles. Agora, a gente não pode fazer essa mesma relação se a gente observar, por exemplo, o próprio café Iguaçu, né? Que ele é consumido, né? Em outras localidades, né? Totalmente fora até mesmo da escala nacional. Ou seja, então, essa construção teórica do Alfred Weber ela não vai poder ser aplicada, né, em indústrias que possuem, então, um outro tipo de mercado consumidor, um outro tipo de abrangência, né, da sua demanda mercadológica. Então, existe essa diferença da aplicação dessa teoria da localização ótima industrial do Alfred Weber. Né? Vocês conseguiram entender isso, pessoal? Sim, sim.
Então, da minha parte era isso hoje, até avancei aí uns minutos, e até 8h30. Nenhuma dúvida, pessoal? Deu para entender, então? Eu posso cobrar na prova o que é a teoria do estado isolado do von Thienen, o que é a teoria da localização ótima industrial do Alfred Weber, que vocês vão conseguir responder. Aí a gente. Opa, aí a gente desenha um anel e um triângulo. É justamente isso, né? Os anéis do von Thienen e o triângulo do Alfred Weber, né? Só lembrando, né, então, dessa intensa influência, né, da matemática, da economia neoclássica, né, como eu disse para vocês lá nas aulas anteriores dessa disciplina. Então, essa matematização, ou seja, a realidade racionalizada a partir dos cálculos matemáticos, estão aí muito claros nesses dois modelos que a gente viu hoje, né, do von Thienen e do Alfred Weber, ou seja, eles observam o espaço, eles consideram o espaço, mas eles o observam como algo totalmente homogeneizado. Então, essa é uma das características dessas duas teorias do von Thienen e do Alfred Weber. Tranquilo, então, pessoal? Fechou? Até amanhã, então. A gente se encontra na aula de Geografia Urbana e Industrial. Só lembrando, então, que vocês vão ter uma reunião com a Vanessa. Ela já passou o link para vocês?